achado que a gente tem que perseguir é o acretismo. Lembrando que o Brasil é campeão de cesárea, então, como consequência, nós somos campeões de acretismo placentário, como também seremos campeões de gravidez na cicatriz da cesárea. Então, a gente tem que, como ultrassonografistas, tem que estar com a antena ligada nessa situação. Aquela classificação, de placenta anormalmente invasiva, porque esse é um processo normal de aderência, Quando você tem a acreta, a increta e a percreta, você tem uma placenta anormalmente invasiva. No caso do exame ultrassonográfico, a gente vai conseguir ver muito bem essa situação, porque você muitas vezes já vê invasão de parede de bexiga, nesse caso. Então, não entra no mérito a gente se preocupar em estar dizendo se é acreta, increta ou percreta, tá? Obviamente que quando vocês tiverem invasão de bexiga, vocês já podem, com muita tranquilidade, já relatar que existe um acretismo, com placenta com característica de percreta, isso não tem problema, você pode relatar. Bom, mas o que é importante aqui que eu preciso saber? Em 2016, o grupo da SWOG voltado para a placenta anormalmente invasiva, que esse é o termo que hoje a gente vem utilizando para evitar esse termo acretismo, no Brasil ainda ficou o termo acretismo. Então, essa publicação capitaneada por Collins em 2016, do grupo, veja que é um grupo de trabalho, que a SWOG tem vários grupos de trabalho, esse é um deles. Eles chamaram a atenção, eles reuniram num consenso o que seriam os principais achados do acretismo placentário, da suspeita de acretismo placentário por ultrassonografia. Na verdade, eram achados que já haviam sido publicados ao longo de muitos anos da história da ultrassonografia, pelo menos uns 20 anos. Então, eles só fizeram um resumo, e que nós vamos chamar a atenção aqui. E de lá para cá, de 2016 para 2022, se passaram aí 6 anos, E pelo menos nesses últimos 5 anos, muitas publicações já saíram e comprovaram que esses achados, eles realmente sinalizam acretismo placentário. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que seria o normal, é observar o miométrio, que é justamente esse plano hipoecóico. Aqui vocês estão vendo a bexiga, o polo cefálico, veja que é uma placenta prévia, e a gente observa esse plano hipoecóico aqui próximo, que é a musculatura, que é o miométrio. Esse miométrio, ele é suficientemente rígido para manter, inclusive, a parede da bexiga, veja, retilínea, E eu vejo muito bem essa interface, porque eu estou vendo uma estrutura líquida, que é a bexiga cheia, E a sua parede aqui, do líquido para o sólido. Eu tenho uma ótima janela, então, impedâncias acústicas diferentes, não tem gás por aí, então fica muito fácil definir as estruturas. O que acontece quando eu tenho acretismo? Observem que eu não identifico mais o plano hipoecóico do miométrio e como perdeu a sustentação daquela musculatura rígida, vocês já percebem que existe uma irregularidade da bexiga, e a placenta meio que bocela em direção à própria bexiga. Outra coisa que chama a atenção é a presença de lacunas anormais. Nessa região onde eu tenho bexiga, polo cefálico e a placenta, eu vejo muitas lacunas. Normalmente essas lacunas são pequenas, elas não costumam estar dessa forma na placenta. Então, são lacunas exageradas. Outra coisa que chama atenção é a interrupção da parede. Então, eu perdi esse elemento de contenção chamado miométrio. Então, à medida que há o percretismo, que eu vou tendo aí a invasão da parede da bexiga, ela vai ficando totalmente irregular. Vejam, não tem mais essa estrutura hiperecóica linear, ela é totalmente irregular. Veja, muito irregular, eu perco, há uma interrupção da parede vesical. Então, é um outro sinal. Outra coisa que é praticamente consequência do que eu já havia falado, você tem a musculatura aqui, então você tem um elemento de contenção. Se não tem a musculatura, está anormalmente invasiva, eu vou começar a perceber essa protuberância placentária em direção à bexiga, à medida que vai ocorrendo essa invasão anormal da parede da bexiga. Então, à medida que eu vou perdendo, que eu vou tendo a interrupção cada vez maior da parede da bexiga,
a tendência é que essa placenta, cheia de lacunas, se apresente assim, fazendo essa protuberância em direção à bexiga. Se eu ligar o Doppler, provavelmente eu vou ver uma hipervascularização útero-vesical aqui nessa transição. Normalmente existe uma vascularização, mas não desse porte, então é muito exagerado. Eu vejo essa hipervascularização, que também pode ser subplacentária, né? Aqui eu estou vendo a parte, corresponde à descida basal, eu vejo muitos vasos na descida basal.